Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um único dia? Eu sei. Eu sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todos do Oriente. Morando na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu fazia arranjos para que fossem purificados. De manhã cedo eu sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando, talvez, meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando nas proximidades quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Mais uma vez outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso soprou do deserto e derrubou os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles estão mortos. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Estas foram as palavras que minha própria esposa disse a mim. Eu respondi: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal. Pois em tudo isso, eu não culpei Deus por fazer algo errado. Eu não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações que haviam acontecido comigo, eles saíram de suas casas e se encontraram por acordo para ir me consolar e simpatizar comigo. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, mal conseguiam me reconhecer. Começaram a chorar em voz alta e rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre as cabeças. Então eles se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Que aquele dia se transforme em escuridão. Que Deus acima não se importe com ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada àqueles em miséria, e vida ao amargo de alma. Aqueles que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que o tesouro escondido, que se enchem de alegria e se regozijam quando alcançam a sepultura. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou. Minha comida diária tornou-se suspiros e gemidos como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz, nem tranquilidade. Eu não tinha descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados, o túmulo me aguardava, os zombadores me cercavam. Meus olhos tinham que suportar sua hostilidade. Eu orei: dê-me, ó Deus, a garantia que você exige. Quem mais se responsabilizará por mim? Meus olhos escureceram de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Meus dias passaram. Eu disse: meus planos foram despedaçados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Como todos os amigos, eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz conclui que minha dor deve ser devido a algum pecado que eu cometi, e aqui recomenda que eu busque o favor de Deus. Bildade e Zofar concordam que devo ter feito o mal para provocar a justiça de Deus,
e argumentam que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: são todas essas palavras para ficarem sem resposta? Esse falador será justificado? O seu falar vazio reduzirá outros ao silêncio? Ninguém irá repreendê-lo quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são impecáveis, e eu sou puro aos seus olhos. Ah, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso. Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores e quando vê o mal Ele não toma nota. Mas se você dedicar o seu coração a Ele e estender suas mãos para Ele, se você afastar o pecado que está em suas mãos e permitir que o mal não habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará o rosto. Você ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá suas aflições, lembrando-as apenas como águas passadas. Eles presumiram que minhas aflições eram um sinal certo do julgamento de Deus. Eu não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas, eu me tornei motivo de riso para meus amigos. Embora eu tenha invocado a Deus e Ele tenha respondido, apenas um motivo de riso, embora justo e inocente. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. Você, no entanto, me difama com mentiras. Vocês são médicos inúteis. Todos vocês. Se ao menos vocês ficassem completamente em silêncio. Isso seria sabedoria para vocês. Ouçam agora meu argumento, ouçam as súplicas de meus lábios. Vocês falarão maldosamente em nome de Deus? Vocês falarão falsamente por Ele? Vocês mostrarão parcialidade a favor dele? Vocês argumentarão o caso de Deus? Seria bom se Ele os examinasse? Vocês poderiam enganá-lo como enganam um mortal? Ele com certeza os chamaria para prestar contas se vocês secretamente mostrassem parcialidade. Não seria o seu esplendor que os aterrorizaria? A sua grandeza não cairia sobre vocês? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente eu defenderei meus caminhos diante dele. Na verdade, isso resultará em minha libertação, pois nenhuma pessoa ímpia ousaria comparecer diante dele. Então me chame e eu responderei, ou deixe-me falar, e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava completamente disposto a enfrentar Deus. Eu pediria a Ele para mostrar meu erro e meu pecado. Deus, por que você esconde o rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em correntes. Você vigia de perto todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim, e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Eu lamento a injustiça que Deus permite que pessoas más prosperem, enquanto Ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Eu quero enfrentar Deus e protestar, mas não consigo encontrar fisicamente Deus. Eu disse aos meus amigos: tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o fôlego de Deus nas minhas narinas, meus lábios não dirão nada maligno, e minha língua não proferirá mentiras. Eu nunca vou admitir que você está certo. Até morrer não negarei minha integridade. Eu vou manter minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tamanha miséria. Qual era minha maior dor? Era física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto, e em dor excruciante. Minha dor era social. Devido à minha aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente da minha tragédia recente, me tornei um pária social. As pessoas andavam do outro lado da rua em vez de conversar comigo, pois eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até mesmo os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Eu enfrentava a dor mental de não entender por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia não haver nada em meu passado que indicasse. Minha dor também era espiritual.
Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois eu me sentia separado de Deus. Essa era a verdadeira, mais angustiante dor. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não correram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes, pedi a Deus para falar comigo. Agora eu recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: "Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepara-te como um homem. Vou te questionar, e você responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Em que foram estabelecidos seus fundamentos? Ou quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás de uma porta quando ele irrompeu do ventre? Quando eu fiz as nuvens a sua vestimenta e o envolvi na escuridão espessa? Quando eu fixei limites para ele e coloquei suas portas e trancas no lugar? Suas características se destacam como as de uma vestimenta. Aquele que contenderá com o Todo-Poderoso o corrigirá? Deixe aquele que acusa Deus respondê-lo. Eu respondi ao Senhor: eu sou indigno. Como posso responder a você? Coloquei a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais. O Senhor respondeu: você desacreditaria minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Então se adorne com glória e esplendor, e se vista de honra e majestade. Liberte a fúria da sua ira. Olhe todos os que são orgulhosos e os humilhe. Esmague os ímpios onde estão. Enterre todos eles no pó juntos. Cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o behemote que fiz junto com você e que se alimenta de grama como um boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sob as plantas de lótus ele se deita, escondido entre os juncos no pântano. Os lótus o escondem em sua sombra. Os choupos ao lado do riacho o cercam. Um rio que corre não o alarmaria. Ele está seguro, embora o Jordão devesse se precipitar contra a sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo e perfurar seu nariz? Eu caí no chão e disse: eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou: quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim conhecer. Você disse: ouça agora e eu vou falar. Eu vou te questionar e você vai me responder. Meus ouvidos tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos o viram. Portanto, eu me desprezo e me arrependo em poeira e cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem um holocausto e para que eu orasse por eles, porque ele estava zangado com eles, pois não haviam falado a verdade sobre ele. Nas 2 vezes em que Deus fala comigo, isso ocorre no meio de uma tempestade. Deus me lembra que Ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua impressionante atividade de criar e sustentar o mundo, me perguntando se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo que é impertinente para mim acreditar que Ele deve se explicar para mim. Eu me sinto muito pequeno. Como servo de Deus, fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, são severamente repreendidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. O notável das 2 interações de Deus comigo é que Ele ainda não responde às minhas perguntas. Eu orei por meus amigos e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram e cada um deu um pedaço de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida, mais do que a primeira parte. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos.
Eu também tinha 7.